Primeiro, o que prevê a reforma tributária? A gente tem algumas propostas no Congresso. As duas principais propostas, elas têm como ponto central simplificar a tributação sobre o consumo. Uma proposta quer eliminar 9 tributos e substituir por 2. E a outra proposta quer eliminar 5 tributos e substituir pelos mesmos 2. Que 2 tributos são esses? É um tributo que incide sobre todos os bens e produtos, né, chamado IVA ou IBS, que é um tributo usado em mais de 150 países, e um outro tributo que seria um tributo seletivo, que incide só sobre determinados bens supérfluos, ou que a gente quer desestimular o consumo, como cigarro, bebida alcoólica, combustíveis por conta da questão ambiental. Basicamente é isso que prevê essas duas propostas, que prevêem essas duas propostas que estão no Congresso. Quando ela irá ocorrer é um grande mistério. Há uma grande força para ela ocorrer o mais rápido possível. Esse ano já saiu da pauta do Congresso e a gente espera que ano que vem essa matéria seja discutida. Hoje, o que trava o desenvolvimento no Brasil é a ausência de um sistema tributário competitivo. Portanto, qual que é a importância da reforma tributária? A reforma tributária é essencial para a gente destravar o país, destravar a economia do país. O sistema tributário brasileiro hoje ele inibe o pequeno, médio empreendedor de crescer, porque ele tem uma tributação excessiva sobre o consumo, e a tributação sobre o consumo inibe a economia e tributa mais quem menos tem. Hoje, o sistema tributário ele impede que o pequeno negócio cresça, ou seja, é inviável ao pequeno empreendedor que ele consiga expandir o seu negócio para outros lugares no Brasil, na medida em que ele vai ter um rol de obrigações tributárias, uma complexidade, uma burocracia, que ele prefere ficar no seu local. Então essa reforma, ou a tentativa de reforma, é exatamente para poder estimular as pessoas a crescer os seus negócios, a desenvolver o negócio, a vender para outras cidades, para outros estados. Então, o ponto básico é simplificar para poder crescer. E aí, crescendo o país, crescem junto os pequenos empreendedores. Um grande ponto dessa reforma é se deveria ou não se manter o tratamento diferenciado para as pessoas que estão hoje, pessoas jurídicas, que estão no Simples Nacional. Eu entendo que isso é um ponto fundamental, ou seja, é impossível a gente tirar essas empresas do Simples Nacional hoje. De fato, o limite do Simples no Brasil é bem maior do que em outros países. Mas se a gente tirar essas empresas do Simples hoje, elas se inviabilizam. As propostas que estão no Congresso não retiram essas empresas do Simples, só se elas quiserem espontaneamente ir para o outro regime. Mas o Simples é mantido de forma intacta. Na verdade, assim, como que a gente pode se preparar para essa reforma? Todos nós, não só os pequenos negócios, como todos os cidadãos brasileiros. Eu acho que primeiro é uma pressão política mesmo da sociedade exigindo uma reforma tributária. O sistema tributário brasileiro hoje é complexo, ele é inseguro e ele é muito injusto, porque ele tributa muito mais quem menos tem. Então a primeira coisa antes de preparar é pressionar para que saia uma reforma tributária. Depois disso, ou no caminhar disso, as empresas e os pequenos empreendedores especialmente, eles podem se informando do que vai ser, ou o que vai virar o sistema, que vai ter uma fase de transição, obviamente, mas o que esse sistema vai virar, porque certamente, se aprovar um sistema que simplifique a possibilidade do pequeno empreendedor aumentar os seus negócios, expandir o seu negócio para outros locais do Brasil, vai crescer muito. A ideia das duas propostas é algo muito parecido com o Simples, ou seja, unificar os tributos sobre o consumo, os tributos federais, estaduais e municipais, eles vão virar um único tributo, mais ou menos igual ao Simples. Atrás dele vão estar os estados, União e municípios, mas a cobrança perante o contribuinte vai ser uma só. Então isso já diminui muito a complexidade do sistema. O problema é como que adapta isso a determinadas atividades, serviço, bens, etc. Então a ideia é exatamente seguir um modelo parecido com o do Simples. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é como que a gente poderia mensurar hoje quem mais tributa. Isso é inviável, porque hoje a gente tem uma tributação em todos os estados diferenciada por vários produtos e vários bens. Então, eu não sei te falar, mesmo dando aula há 20 anos, quem é o estado que mais tributa. Porque alguns tributam mais energia elétrica, por exemplo, e tributam menos algumas atividades. Mas essas atividades
utilizam de energia elétrica. Então, apesar de parecer que elas estão menos tributadas, elas estão sendo tributadas via consumo de energia elétrica. O fato é que o Brasil tributa em torno de 50% o consumo. Países da OCDE tributam em torno de 32%. Ou seja, a gente tributa muito o consumo, pouco a renda e pouco patrimônio. Quando eu tributo o consumo, eu estou inibindo a economia e eu estou tributando mais quem ganha menos, porque ele é regressivo. Quando eu tributo, por exemplo, a cesta básica ou o feijão é consumido por todas as classes sociais. Portanto, aquele que é de uma classe social menos favorecida está pagando igual àquele que é de uma classe social mais favorecida. Só dele estar pagando igual já é injusto, porque o que é da classe mais favorecida deveria pagar um pouco mais. Então, assim, energia elétrica. Em Minas Gerais, a gente tem uma tributação da energia elétrica, se contado todos os tributos, chega a 50%. Como que a gente pode produzir com uma energia elétrica 50% mais cara? Então, é isso que inviabiliza o país. Eu não consigo te falar onde a gente tem uma tributação maior, mas eu posso te dizer que em todos os estados da federação, com os tributos da União, o nosso sistema tributário inviabiliza a economia.